especialistas, aos psicólogos e profissionais de toda a rede de saúde pública do Estado. Aqui comparecem, né, se inscreveram os municípios de Fortaleza, Barbalha, Cariús, Quixadá, Quixeramobim, Sobral, Caucaia, Aracati, Croatá, Itarema, Jaguaribe, Marco, Apuiarés, Banabuiú, Jaguaruana, Jijoca, Jucás, Mauriti e alguns outros, né? De modo que isso nos deixa muito contentes com essa possibilidade de poder conversar com tantos, né, Cearás, né? E certamente com tantos Brasis também, né? Agradeço também a presença da professora Ana Maria, presidente da Sociedade de Pediatria, que junto também com a doutora Anistela e o Arildo estão aqui representando a Prefeitura Municipal de Fortaleza, ao companheiro também Álvaro Madeiro Leite, companheiro de outras lutas. Muito obrigada a todos pela presença e pela contribuição dada à saúde pública, inclusive através das atividades acadêmicas que alguns de vocês aqui realizam, como é o caso também da professora Alessandra Xavier, que vem desenvolvendo um trabalho muito bonito, extenso, junto à educação. Professora Carla, o áudio do microfone. Bom, eu não sei até onde foi, desculpe, mas eu queria passar então agora a palavra ao professor e psicanalista, né, Benilton Bezerra Júnior, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, e que para nós representa uma espécie de força símbolo para a nossa geração e para todos aqueles que construíram a reforma psiquiátrica brasileira. A sua clareza de propósitos e sua implicação ética serão guias que pretendemos percorrer também com vocês nesse curso. Fico por aqui e o meu muito obrigada a todos e todas. O curso começa hoje, mas tem um desdobramento na próxima quarta-feira, ao final da aula do professor Benilton, né, que abre então esse momento. A gente vai ficar com vocês para dar alguns esclarecimentos sobre a metodologia do curso também. Uma boa tarde. Bom, obrigado, Carla. Boa tarde a todos vocês. Eu fiquei muito contente de ser convidado para participar desse início das atividades de vocês, do curso. É uma experiência muito rica, muito interessante, muito estimulante. É muito estimulante a gente saber que no Brasil de hoje, com toda essa desgraça que acomete o país, há tanta gente entusiasmada, né? Entusiasmar. Não sei se vocês sabem, a palavra entusiasmo, na raiz grega, no interior da palavra, você tem theos, que quer dizer Deus em grego, né? Entusiasmo é aquilo que é a experiência de quem é tomado por uma força que é superior à própria, né? Então, a gente, quando está entusiasmado, é porque está movido por algo que faz com que a gente extrapole os interesses estritos do eu. E ver esse movimento de força coletiva em ação é realmente muito legal. E nesse momento da história das políticas de saúde mental no Brasil, da reforma psiquiátrica no Brasil, momento muito sensível, né, muito delicado. E não só porque a gente vive nos últimos anos, 3 anos pelo menos, talvez até um pouco mais, porque eu acho que alguns dos problemas com os quais a política de saúde mental e a rede de atenção psicossocial vem se defrontando já tinham aparecido no final do governo da Dilma, mas se aprofundaram muito com o Temer e agora, então, vem vindo ladeira abaixo com o Bolsonaro.
é muito importante que a gente possa ter a clareza de identificar, porque nós vamos sair dessa, nós vamos sair, a pandemia vai passar. A gente vai ter uma realidade que não será igual à anterior, exatamente, mas a gente vai ter eleições no ano que vem, a gente vai reabrir o nosso horizonte de possibilidades de ação, e é muito importante a gente poder não só agir, mas, sobretudo, nesse momento, pensar sobre como agir, que ações, né? A vida não para, a história não para. E os problemas que originaram as propostas da reforma psiquiátrica nos anos 70, 80, eles na sua estrutura fundamental permanecem, a questão da loucura, a questão do sofrimento psíquico, a própria ideia de saúde mental, mas muita coisa contextual, particular, que tem a ver com o contexto de vida real em que a gente está existindo, mudou muito. São 40 anos, são 50 anos de diferença. E hoje a gente vive num planeta muito diferente, a gente vive num país muito diferente. Isso tem que necessariamente fazer com que a gente reveja algumas das propostas, de modo a poder, o que a gente faz agora, atender aquilo que são as exigências da realidade atual. Foi pensando nisso, e como essa é a primeira aula, a primeira dos encontros que vocês vão ter, que eu pensei em discutir com vocês algumas dos elementos que são, digamos assim, as nossas placas tectônicas. São alguns dos fundamentos que eu acho que a gente precisa ter mais ou menos em comum acerca da saúde, acerca da vida mental, acerca do sofrimento, da psicopatologia, da política, da relação entre saúde e política, entre medicina e psiquiatria. Essas referências, esses enquadres básicos que dão contorno ao que a gente vai poder discutir como propostas concretas para o Brasil, para o Nordeste, para o Ceará, para cada município em particular. Né? Quanto mais a gente tiver clareza das nossas bases, das nossas premissas, mais fácil vai ser a gente poder ter a discussão, confrontar pontos de vista e encontrar maneiras de agir na direção do que a gente quer. Então, eu queria fazer primeiro alguns comentários sobre do que a gente fala quando a gente está falando sobre vida subjetiva, psiquismo, mente ou vida mental. Essas palavras não querem dizer exatamente a mesma coisa, né? Mente, psiquismo, subjetividade. Por exemplo, é bom lembrar, a gente tem a mente é um fenômeno evolutivo que nós compartilhamos com outras espécies menos evoluídas que a nossa, ou que nos antecederam no planeta. Todos os mamíferos têm mente, né? Pássaros que não são mamíferos têm mente. Existem tipos de mente que foram evoluindo ao longo da história da vida no planeta, e a mente humana é apenas a sua forma mais complexa. E mais complexa por quê? Porque, diferentemente de todos os outros seres, nós somos seres de linguagem, nós vivemos no mundo físico, como todos os seres vivos, nós vivemos no mundo da natureza, mas nós vivemos também, e de maneira decisiva, no mundo simbólico, aquele que é organizado pela linguagem. Isso que a gente tem de diferente em relação aos outros animais, e diferente no sentido radical. Qual? O de que é isso que nos faz ter que pensar sempre a mente humana, o psiquismo humano, como sendo algo que é, ao mesmo tempo, natural, porque se a gente não tem cérebro, não tem mente. A demência é isso. O cérebro se decompondo, decompõe junto com ele a vida mental. Então, nós somos natureza. E o tempo todo, né? Qualquer um que tome uma cachaça sabe disso. Você altera a composição química do sangue e você altera o humor, a maneira de você ver a vida, o seu padrão de reações. Nós somos o tempo todo um corpo, o tempo todo, desde que somos concebidos até a hora que a gente dá o último suspiro. Mas nós somos mais do que isso, porque essa mente individual ela é
sempre inscrita em algum lugar. Falar de mente, na verdade, é quase uma abstração, porque cada vez que a gente fala de mente, a gente está falando também da mente de alguém num corpo. E a mente de alguém num corpo que também é uma abstração se a gente esquecer que esse corpo jamais está separado do ambiente. Então, isso é quase um truísmo dizer isso, mas é muito importante enfatizar, porque eu acho que está na base da visão do que a reforma psiquiátrica preconizou para tratar a loucura e o sofrimento psíquico. O que é? É a ideia de que a vida psíquica ela é ecológica, nesse sentido de que ela está presente e ela, de certa forma, emerge do encontro da matéria, estruturas químicas, estruturas físicas, como os neurônios, matéria, a vida, que é o fenômeno vital do organismo, e a cultura, o símbolo, a história, os valores, a política, ética, estética, etc. E tal. O que a gente chama de psiquismo, e isso vale para um conceito de psiquismo, mas vale para qualquer experiência que qualquer pessoa diante de nós tem, é o fruto, é o resultado, é o desaguadouro dessas três dimensões que a gente tem o tempo todo. O corpo, a mente e o mundo. É disso que emerge o que nós chamamos do psiquismo humano. E, portanto, qualquer análise do psiquismo humano, qualquer análise do sofrimento humano, tem que levar em conta isso. Isso é muito importante porque há algumas formas de sofrimento psíquico que estão diretamente relacionadas a um desses aspectos e não a outros. Né? Todos nós sabemos que se você tem no interior do país deficiência de iodo na dieta, isso altera o funcionamento da glândula tireoidiana, a simples falta de um elemento químico, iodo, transforma o funcionamento orgânico da glândula, que, por sua vez, transforma o funcionamento mental e pode produzir, por exemplo, quadros depressivos. Eu cheguei a acompanhar pessoas que durante anos foram tratados com antidepressivos, quando, na verdade, o que precisavam era de hormônio tireoidiano. A gente não enxergar essa dimensão biológica, objetiva da vida psíquica faz, às vezes, a gente cometer erros. Mas o fato é que e o que faz com que eu possa dizer se, num determinado momento, essa dimensão mais biológica é a dimensão psicológica, relacional, singular daquele sujeito específico, os traumas que ele viveu, o tipo de ambiente familiar que foi suficientemente bom, ou foi ausente, ou foi intrusivo, e que pode ter dilacerado no início as bases daquele psiquismo individual. Isso pode ser, e aí é uma outra abordagem, é uma outra forma de sofrimento, e, sobretudo, é uma outra forma de tratamento que a gente tem que acionar. E, finalmente, há todos os sofrimentos, todas as experiências psíquicas que derivam não apenas e não decisivamente daquilo que é objetivo, daquilo que é psicológico individual, mas do fato de que todos nós, sujeitos, vivemos num mundo compartilhado. É nesse sentido que nós sempre somos uma espécie de antena num campo subjetivo. A subjetividade humana, ela é como se fosse um campo de ondas, um campo por onde passam todas as informações, imagens, estéticas, palavras, valores, experiências, sonhos, delírios, etc. Cada um de nós é uma espécie de antena que captura a seu modo esse universo, elabora isso, experimenta isso e age em função disso. Então, isso é muito importante, por quê? Porque essa é uma tese que subjaz a todas as propostas da reforma psiquiátrica, mas que é, de certo modo, deixada de lado, quando não é combatida por boa parte das teorias sobre a vida mental e sobre a patologia, psicopatologia, talvez predominantes no mundo de hoje. Por exemplo, se a gente pega o pensamento da psiquiatria biológica, e eu não estou falando da biologia da mente, isso é uma outra coisa que a gente pode, eu espero, a gente discuta depois. Não é a biologia da mente, mas a psiquiatria biológica, fisicalista, reducionista,
ela nega o que eu acabei de dizer, porque transforma todos os transtornos mentais em transtornos cerebrais. O sofrimento mental nada mais é do que a expressão fenomênica de uma alteração objetiva que se dá nas sinapses e no jogo dos neurohormônios. Isso é um reducionismo que a gente não pode aceitar. É muito diferente de você falar da biologia da mente. Por quê? Eu vou dizer rapidamente, porque a biologia da mente, hoje, no século XXI, desautoriza essa premissa da psiquiatria biológica. E por que que a biologia do século XXI desautoriza essa premissa reducionista de transformar a vida mental e a psicopatologia em mero epifenômeno do cérebro? Porque a biologia, nos últimos 50 anos, ela foi totalmente enriquecida, por exemplo, pela epigenética. A epigenética que mostrou que, para usar a expressão de dois franceses, Pierre Magistretti e o seu colega, que agora eu esqueço o nome, que escreveram sobre neurociências e psicanálise, eles têm uma frase que ficou famosa, que é a seguinte: François Ansermet, que é o psicanalista, e Pierre Magistretti, que é o neurocientista. E eles têm uma frase que eu acho que é muito bonita, porque elucida isso. Ele diz: os seres humanos, eles são geneticamente determinados a não serem determinados inteiramente pelos genes. Ou seja, é o próprio código genético humano que, como só se atualiza na vida em seres que são seres de cultura, esse próprio código genético, ele é inibido ou exacerbado ou é provocado por aquilo que não é genético. Essa é um pouco a ideia geral da epigenética, né? Então, a psiquiatria biológica, ela não tem essa cientificidade que ela se arvora a ter, né? Ela é uma transcrição empobrecida da biologia. E ela contradiz o que eu acabei de dizer, que é o pano de fundo de como a gente pensa na reforma psiquiátrica. Por outro lado, você tem também outras formas de atenção à vida mental e ao sofrimento psíquico, de natureza estritamente cognitivista, por exemplo, né? E tem toda a psicologia que gira em torno do cognitivismo e que também é um universo muito rico, que tem coisas muito interessantes, mas tem coisas outras muito empobrecedoras, que pensam a mente apenas como um conjunto de funções mentais. Atenção, memória, etc. e tal. E veem as transtornos mentais, o sofrimento psíquico, como uma perturbação do funcionamento desses elementos, dessas funções mentais, esquecendo toda a dimensão, tanto a biológica quanto, sobretudo, a cultural, e o fato de que, e isso é algo que na reforma psiquiátrica a gente deve, de alguma maneira importante, a aproximação, sobretudo no Brasil, da reforma psiquiátrica com a tradição psicanalítica de pesquisa e de clínica, que é a ideia de que, sendo nós seres de cultura, a nossa biologia, ou seja, aquilo que é objetivo em nós, ela é completamente aberta àquilo que não é biológico. Ou seja, nós somos seres, os únicos seres vitais que não são determinados integralmente pela ordem vital. Porque nós somos capazes de fazer aquilo que é anti-homeostático, é anti-vital. É aquilo que existe no humano capaz de produzir o sublime, o transcendentemente sublime, fazer poesia, coisa que nenhum outro ser vivo faz, mas também de fazer o holocausto, de ser racista, né? De ser extremamente violento. Então, a natureza em nós é muito mais do que somente a natureza, porque é uma natureza atravessada pela cultura, pela linguagem. E a linguagem tem essa característica que lhe é peculiar, que é de, ao mesmo tempo, criar a realidade e nos afastar dela. Em que sentido? No sentido de que a gente, às vezes, tem dificuldade para, por exemplo, explicar a um estrangeiro que está aprendendo português
o que é que quer dizer exatamente saudade. Porque saudade não é nostalgia. Saudade não é uma lembrança. Saudade é um termo típico da língua portuguesa, como há palavras que são típicas de outras línguas e que têm uma tradução difícil para o português. No entanto, como nós dominamos a palavra saudade, nós entendemos perfeitamente bem o que é essa experiência da saudade. Então, de certa forma, saudade, a experiência de saudade, ela é criada por essa palavra. Vou dar um exemplo mais simples ainda. Homossexual. A rigor, o homossexual surgiu na segunda metade do século XIX. Porque antes de 1845 não havia a palavra homossexual e, portanto, não havia a palavra heterossexual. Havia sodomita. Havia outras maneiras de descrever o sexo entre dois homens, por exemplo. Mas a ideia que vem junto com a palavra homossexual não é a de alguém que pratica um ato X, é alguém que é de um certo jeito. Como dizia Foucault, o sodomita era um reincidente, porque ele contrariava o direito canônico. O homossexual já não é um reincidente, o homossexual é uma espécie. Não é alguém que pratica um ato, é alguém que é uma coisa. Isso é uma invenção cultural. Mas é uma invenção cultural que, uma vez criada, durante 150 anos, pelo menos, se transformou num modo de existência idiosincrática, no sentido de que é muito compreensível que alguém se sinta, se reconheça como sendo algo que, na verdade, é o produto de um conjunto de elementos que são contextuais, que são históricos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar para vocês atenção, que são, digamos assim, quais são as nossas balizas para pensar um CAPS em Quixeramobim? Uma das primeiras premissas é essa, é que nós entendemos a vida mental, a mente, o psiquismo, como um fenômeno ecológico. Ou seja, nós não vamos olhar para os pacientes apenas na sua individualidade, apenas na sua singularidade. A gente vai encontrar nessa singularidade as marcas daquilo que é o seu ambiente, o ambiente familiar, o ambiente da cidade, o ambiente do estado, do Nordeste do país e do mundo e do tempo, do momento em que a gente vive. Então, fazer tratamento, tratar a doença, ou a patologia, o sofrimento, ou promover saúde mental, de saída, não pode ser apenas aquilo que eu faço em relação àquele indivíduo apenas. Se a gente quer, de fato, promover saúde mental e diminuir o sofrimento, partindo dessa premissa ecológica, a nossa lente vai estar sempre tentando encontrar quais são as condições necessárias, ou pelo menos as melhores condições possíveis, para que aqueles indivíduos singulares tenham um ambiente, para usar a expressão de Winnicott, suficientemente bom. É por isso que a clínica ela é sempre eminentemente ligada à política, porque a política é isso, é a maneira de pensar como é que nós, humanos, enquanto membros de uma sociedade, organizamos o mundo que nós compartilhamos. Não há como pensar numa clínica, pelo menos numa clínica pública, numa clínica coletiva, sem essa dimensão. É inerente. Você não precisa fazer política, não precisa estar no aparelho do Estado, ser secretário de saúde, nada disso. O simples é o nosso olhar que, partindo dessa premissa ecológica, vê as vidas singulares fazendo parte de grupos, esses grupos fazendo parte de uma coletividade maior, e que não é apenas constituída de elementos subjetivos mentais, mas também materiais. Faz muita diferença você passar a vida e nunca se preocupar se você vai ter o que comer, ou você passar a vida o tempo todo se preocupado se o seu filho vai ter o que comer, se o seu filho vai poder estudar na escola. Isso não é um problema objetivo apenas. Isso marca, molda aquilo que é a experiência de si, a experiência do outro. Então, esse é o primeiro ponto. A vida mental é um fenômeno ecológico.
Por quê? Porque ela emerge dessa inter-relação permanente entre a corporeidade, a vida psicológica individual e a vida cultural. E não só a vida cultural, a vida social, a vida política e econômica. Daí tudo é que emerge o que a gente vai ver quando estiver numa sala falando com alguém, com a criança, com o pai, etc. Tal, o sofrimento daquele indivíduo. A gente não pode nunca perder de vista esse pano de fundo mais global. Junto a isso, eu acho que é sempre importante a gente lembrar essas três dimensões que estão presentes no que eu acabei de falar, mas agora eu vou descrever de outra forma, que são três dimensões da vida subjetiva que estão sempre juntas, porque meio feito café com leite. Mas o café com leite, você sabe que, embora uma vez feito você não desfaz, mas na origem tinha café e tinha leite. Eram coisas diferentes. Bom, a vida subjetiva, ela também tem essas três dimensões. Uma delas é a universal, que é aquilo que nós temos em comum com todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Então, não há nenhuma cultura humana, por exemplo, em que a questão do desamparo não seja crucial, constitutiva, em que a questão da morte não seja uma interpelação constante, em que a empatia não seja um móvel. É claro que a maneira como a empatia vai se dar, o raio de ação que a empatia alcança, não é universal. Mas nós somos seres capazes de empatia, capazes de cooperação. Não há nenhuma espécie animal que coopere tanto quanto a humana. E, nesse sentido, a pandemia foi uma experiência muito interessante, porque, pela primeira vez na história da humanidade, se conseguiu domar uma pandemia com essa rapidez que nós conseguimos, produzindo vacinas que só aconteceram porque houve uma cooperação inesperada entre centenas, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. É claro que isso também tem o lado negativo, o lado reverso, mas o que eu quero sublinhar aqui o primeiro ponto, é que nós temos essa característica de a nossa subjetividade, ela tem algo em comum com qualquer outro ser que jamais existiu na face da Terra. Uma dos elementos universais é a linguagem. Sem linguagem, não é concebível uma subjetividade humana. Existem exemplos de seres humanos que, por não terem linguagem, não são propriamente sujeitos. Por exemplo, bebês recém-nascidos. Não são propriamente sujeitos. Por quê? Porque eles têm direitos de sujeito, porque nós atribuímos. Mas eles não têm responsabilidade de sujeitos. Nós não interpelamos um bebê como interpelamos a um sujeito. Ele é um proto-sujeito. Ele é um projeto de sujeito. E o que é que vai dar a ele a carteirinha de sujeito? É ele poder dizer, eu acho que, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. É ele assumir a sua posição de falante num universo de linguagem. Quando, em algum momento, alguns de nós perdemos essa capacidade, e Alzheimer toma conta do cenário, a gente perde essa subjetividade. Né? E a coisa mais trágica de quem acompanha algum ser querido que vai pelo caminho da demência é exatamente esse. Você vai se despedindo do sujeito antes que o indivíduo desapareça. Então, a subjetividade humana tem essa característica, essa dimensão que é universal. Todos nós. E se a gente quisesse, a gente pode falar que nem Freud disse, né? Nós todos sofremos com a decrepitude do corpo, a fragilidade do corpo. Nós todos ficamos abismados e sofremos com a força incomensurável da natureza. A pandemia está aí para mostrar. E nós todos sofremos com aquilo que é o resultado das nossas interações com os semelhantes. Isso é universal, em toda cultura é assim. Mas nós temos características que não são comuns a todos. São comuns apenas a certos grupos culturais e certos momentos na história. É a dimensão mais particular, histórica, contingente da experiência subjetiva humana. É nesse sentido que
um medieval teria muita dificuldade de entender o que quer dizer exatamente homossexual. Ou um grego, e mesmo na Grécia, onde a prática sexual entre homens era alvo de inúmeras elucubrações e não eram condenatórias, né? E por que, o que mudou? Mudou a história. Mudou com o advento do cristianismo, com a internalização, a interiorização da sexualidade. Né? A sexualidade passando a ser pensada como expressão de um desejo que é único, individual, profundo, e onde está a verdade do sujeito. Isso não foi sempre assim. Pode ser que algum dia não seja mais assim. A gente aprendeu isso com o cristianismo, Santo Agostinho, século IV, e depois com a modernidade, iluminismo e romantismo. A gente aprendeu a identificar a sexualidade com aquilo que é a nossa essência última, lá dentro, é o nosso desejo. Isso não é na natureza. Isso é uma invenção da cultura. Né? Existem, durante a maior parte da história da humanidade, até 100 anos atrás, praticamente, a escravidão era um fato considerado normal. Não a escravidão como a gente teve com os negros africanos, porque essa estava misturada com o advento do capitalismo mercantil. Mas ela foi só a versão mais moderna da escravidão. A escravidão sempre existiu. Era uma maneira de impor a derrota aos vencidos. Né? Hoje em dia, não há, em lugar nenhum no mundo, a possibilidade de você legitimar a ideia de escravidão. Isso é histórico, isso não está nas estrelas, isso é uma invenção cultural. A ideia de democracia é cultural. A ideia de dois sexos é cultural. Todos sabemos, até o século XVIII, a medicina dizia havia um sexo só. E a mulher era o sexo masculino que não tinha se desenvolvido inteiramente. O clitóris. Quem já leu Thomas Laqueur, por exemplo, né? Já leu muito sobre isso. O clitóris era o pênis que não se desenvolveu, os ovários eram os testículos que não desceram, era o mesmo sexo, só que um não se desenvolvia inteiramente, mulher. O que se desenvolvia inteiramente eram homens, masculinos. Hoje, essa teoria está começando a se tornar história também. E por conta do que, nas últimas décadas, todo o bombardeio, digamos, sociopolítico, cultural, dos movimentos ligados a gênero e sexualidade, feminismo, etc., e também a descobertas científicas. Então, mesmo aquilo que a gente acha que é natural no homem é também, e portanto universal, é também, de alguma maneira, moldado, conformado, expandido ou constrito por conta dessa dimensão que é particular. Então, quando a gente fala do sofrimento na contemporaneidade, na atualidade, que é a nossa conversa de hoje, a gente não pode esquecer disso. O sofrimento também tem dimensões que são universais. É isso, o desamparo, a angústia, que é o afeto humano por excelência. Animais não têm angústia, têm medo. E a diferença entre o medo e a angústia é que o medo tem sempre um objeto. O animal tem medo do predador, tem medo do trovão, tem medo de alguma coisa. Nós temos a angústia, que é esse confronto com o nada, o confronto com a ausência de objeto. A angústia é o afeto humano por excelência, universal. Mas as formas pelas quais a angústia se transforma no sofrimento que a gente nomeia, descreve, reclama e trata, não é universal. Essa forma universal da angústia e do mal-estar, como a gente poderia dizer, né, se transforma em algo que é historicamente construído, que são as modalidades de sofrimento que a gente nomeia de um jeito, nomeia de outro, trata de um jeito, trata de outro. Né? A história da psiquiatria é uma história disso. A história da loucura, melhor dizendo, porque a psiquiatria é um capítulo da história da loucura. É um capítulo da maneira como os humanos lidamos com a loucura. É só a partir do século XVIII, final do século XVIII e século XIX, que a loucura passa a ser entendida como nada mais do que doença. Aí vem doença do cérebro, doença do inconsciente, doença da mente, não importa. Mas a ideia de que loucura igual a doença é também um construto histórico. Tanto é que, mesmo no século XX,
muitos de nós insistimos nessa ideia de separar uma coisa da outra. Uma coisa é você tratar da psicose. A psicose é uma maneira de denominar um modo de funcionamento que pode trazer complicações para as pessoas e que diferencia da neurose para poder a gente tratar de determinada maneira. Isso não tem a ver com a loucura. A loucura, ela está na arte, a loucura está na inspiração desmesurada, a loucura está, às vezes, em inovações éticas. Quando, no século I, alguém inventou essa ideia de que todos os seres são iguais, São Paulo, né, andando lá no caminho da Damasco, todos os seres são iguais. Isso era uma loucura, isso não fazia o menor sentido, não tinha o menor cabimento. Uma loucura, mas uma loucura que renovou, foi um dos melhores delírios que alguém já teve na vida, foi essa de dizer que nós todos somos iguais, porque, na verdade, no plano real, somos todos diferentes. Mas essa é uma ideia, é uma loucura que vale a pena a gente manter e da qual a gente não quer abrir mão. Então, voltando ao fio da meada, quando a gente pensa na vida psíquica e no sofrimento, a gente também tem que... E quando a gente está olhando para alguém que está muito mal, a gente está simplesmente num fenômeno que contém esses... Tem alguém com... a gente está olhando para uma experiência e um fenômeno que contém esses três elementos. A angústia fundamental, o desamparo, mas também aquilo que são os elementos que hoje em dia, e a gente pode conversar sobre isso mais depois, hoje em dia moldam esse mal-estar fundamental, que é o mal-estar de sermos humanos, é o mal-estar que está ligado à angústia e que um cachorro não tem, nenhum outro animal tem, e moldam de uma determinada maneira. Por que é que nós hoje temos uma explosão de suicídios? Por que é que nós hoje temos uma explosão de perturbações do esquema corporal, de adições? Por que é que não temos mais as histéricas do final do século XIX? Por que é que agora a gente fala tanto de bipolaridade? Por que é que todas essas discussões têm a ver com isso que eu acabei de falar? São as modalidades atuais com as quais a gente tenta rotular, descrever, discriminar, mapear melhor as expressões contextuais do mal-estar e do desamparo em sintomas que a gente faz um catálogo, nomeia, organiza, etc. Então, quando a gente está diante de alguém, quando a gente faz uma súmula psicopatológica, quando a gente vai fazer um laudo, a gente tem que o tempo todo ter isso em mente. É importante o vocabulário burocrático, porque ele movimenta a sociedade, movimenta papéis. Você consegue direitos se você dá um laudo com um diagnóstico, etc. Mas a gente não pode esquecer, todas essas coisas estão lidando ao mesmo tempo com essa coisa que é uma dimensão inerente à experiência humana, o sofrimento. Não há quem vá deixar de sofrer o mal-estar. Há sofrimentos que são contingentes, contextuais e marcados por uma trajetória que tem a ver com a nossa época. E o terceiro elemento, é claro, é a singularidade de cada sujeito, que vive no mesmo mundo que outros, mas sofre a seu modo muito pessoal. Então, tentando balizar o que eu estou trazendo para a nossa discussão. Primeiro, a mente é um fenômeno ecológico. O psiquismo humano ele é ecológico. Não há distinção, a não ser metódica, entre as bases da mente humana sendo o corpo, o cérebro, o mundo, as tecnologias. Quando eu falo mundo, eu não estou falando apenas do mundo natural, não estou falando apenas do mundo simbólico, as ideias, o imaginário, mas também do mundo material tecnológico. E hoje em dia a pandemia demonstrou isso de uma maneira que ninguém mais pode deixar de enxergar, né? Nós vivemos hoje num mundo tecnologicamente moldado, de uma maneira como não vivíamos há 20 anos atrás. São 20 anos de diferença entre o surgimento da internet e hoje, onde a internet é a base sem a qual a gente não consegue viver. Isso está moldando as nossas sensações e experiências de proximidade, de intimidade. Eu estou aqui, eu não sei onde é que vocês estão. Eu volto e meio e falo com pessoas. Sexta-feira eu estava falando com pessoas, e aí, uma aula, de repente, foi que eu me dei conta que uma estava no Canadá, outra estava nos Estados Unidos, outra estava no Japão. Mas, para mim, elas estão perto. Então, vejam como a tecnologia ela mudou aquilo que antes
era um traço universal inamovível. O espaço. O que queria dizer proximidade e intimidade? Espaço físico muito perto. Hoje em dia, não mais. Acabou isso. A dimensão da temporalidade. Nós hoje vivemos num mundo de instantaneidade. Se eu posto uma foto no Instagram, passou meia hora, não tem nenhum like, ninguém repostou, isso já é um drama. Eu já vi com meus clientes, né, namoros terminarem porque a namorada não repostou, simplesmente isso, não repostou um post no Instagram que para o namorado tinha uma importância crucial, e eu acho até que de fato tinha. Né? Mas o que é chamativo, e que é dessa época de hoje, há 10 anos atrás, eu não poderia contar essa história. Mas hoje sim. Então, é uma fonte de sofrimento, é uma moldagem da vida subjetiva típica de nossa época. E, de novo, típica de nossa época nos meios urbanos, para quem tem acesso à internet, para quem tem smartphone, etc. Isso está mudando, inclusive, de maneira muito profunda, o próprio entendimento do que é o ato, o que é o diagnóstico em psiquiatria e o acompanhamento da psiquiatria, a promoção de saúde mental. Mas eu vou deixar isso para falar depois. Tecnologias digitais e psicopatologia hoje. Vamos deixar isso para o final. Eu queria voltar de novo a esse ponto. Primeiro ponto, a dimensão ecológica do psiquismo. O segundo ponto, essa tridimensionalidade da experiência subjetiva, ou seja, aquilo que em mim é universal, aquilo que é típico do meu momento, da minha faixa etária, da minha experiência geracional, que é muito diferente da maioria de vocês e diferente dos meus netos, completamente diferente, e aquilo que é singular, aquilo que é único a mim e que é diferente de todas as pessoas da minha geração. Esse tipo de coisa é muito importante porque é só com esses parâmetros que aí a gente, diante do sofrimento, pode se colocar um terceiro ponto, ou um terceiro parâmetro, um terceiro eixo, que na clínica é fundamental, que é como é que você traça a distinção entre experiências, comportamentos, pensamentos, fantasias, etc., que são, a gente diria, normais. E normal quer dizer o quê? Que você deixa. Que pode ser esquisito, pode ser nojento, pode ser sacal, pode ser uma coisa que você não consegue entender. Mas, ok, não faz mal a ninguém, deixa. Isso é o normal. Né? É normativo, no sentido de que responde àquilo que são os movimentos psíquicos desejantes de um determinado sujeito, que podem ser muito estranhos. Por exemplo, sei lá, práticas sadomasoquistas de um casal que se entende perfeitamente disso. Eu não vou argumentar, mas eu quero dizer o seguinte: pode haver práticas sadomasoquistas, para mim, bizarras, esquisitas, nojentas, sem graça, completamente broxantes, mas que eu não tenho nada que fazer com aquilo, porque é perfeitamente normal. Em que sentido é normal? Vamos ver daqui a pouco. Bom, mas a fronteira existe, hein? Porque tem uma hora que eu vou dizer, não, isso aqui não é legal. Aqui não há apenas uma coisa que não é normal, é diferente. Há uma patologia. O que é que nos autoriza a medicar uma pessoa? O que é que nos autoriza a dizer essa pessoa precisa, seu filho, seu marido, sua mulher, precisa se tratar disto? Nós estamos traçando essa fronteira. A maior parte do tempo, a gente não pensa em que critério nós estamos utilizando para traçar essa fronteira. A gente aciona isso, sem refletir bastante. Mas existem fronteiras entre o que é a normalidade, a diferença, ou a atipia, a anomalia e a franca patologia. Mesmo ideias que possam ser, às vezes, consideradas delirantes, podem ser perfeitamente atípicas apenas, ou mesmo normais, dependendo do contexto. Então, mas veja bem, para que a gente não fique tributário apenas dos preconceitos e do imaginário da nossa época, porque todo imaginário de uma época traça essas fronteiras. Isso pode, isso não pode, isso é normal, isso não é normal. Nós não podemos ser tributários dessa, nós não podemos rezar nessa castilha. Nós temos que ter critérios que transcendam a realidade cotidiana
para dizer, não, isso aqui pode parecer para você esquisito, mas do ponto de vista conceitual, estrutural do funcionamento psíquico, não pode ser taxado como patologia. Pode ser taxado como uma atipia, uma anomalia, mas não autoriza ninguém a tratar. Como é que a gente pode traçar essa fronteira? Eu vou dizer rapidamente, porque eu quero deixar um tempo para a gente poder conversar mesmo. Eu acho que o autor que vocês conhecem, que mais me ajuda, pelo menos, existem outros autores que também recorrem a ele, que são bastante interessantes, mas ele é o clássico, que é Canguilhem. Eu acho que ninguém pode trabalhar em saúde mental e não ter uma ideia do que é que Canguilhem chama de saúde e o que é que Canguilhem chama de patologia. E de maneira caricatural, o que eu poderia dizer, lembrar para a nossa discussão é que, para ele, normalidade, a palavra normal, quer dizer duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer normalidade estatística, o que é mais comum, o que é mais habitual, o que é aceito, mas quer dizer outra coisa. Quer dizer aquilo que é normativo. E para ele, a rigor, saudável, normal, no sentido de saudável, não é o habitual, é o normativo. E o que quer dizer um comportamento, um sentimento, uma experiência normativa? É aquela que expressa a capacidade que a pessoa tem de ser capaz de fazer frente às injunções da vida, inventando normas para si, inventando novas maneiras de se relacionar consigo próprio, com a sua história, com os outros, com as limitações objetivas da vida, com as fantasias amalucadas que pode ter, com os acasos, com as tragédias e continuar achando que a vida vale a pena de ser vivida. Saúde mental para Canguilhem não é mais do que isso. É a capacidade de você se sentir normativo, ou seja, você segura a onda, você leva o barco, você acha graça na vida. É nesse sentido que as crianças, de uma maneira geral, a não ser quando são muito massacradas pela vida, as crianças, elas são brotos de saúde mental. Por quê? Porque as crianças não se aperreiam com limitações. Elas brincam, mesmo que só tenham pedra e pau e osso para brincar. Elas inventam. É a imaginação. É o uso do encantamento do mundo. Uma outra maneira de dizer isso. Quando nós estamos saudáveis, nós encantamos o nosso cotidiano. Mesmo quando ele é duro e difícil, você encontra um encanto naquilo. Você encontra uma razão. É difícil, está duro, mas vale a pena por isso, por aquilo. Isso é a saúde mental. Não é, como diz a ONU, um estado de completa bem-estar físico, mental e social. Isso não existe. Isso não existe. É uma maneira de fugir do fato de que o sofrimento faz parte da vida. Não existe estado de completo de bem-estar desse jeito. Existe por alguns segundos. Por alguns segundos, quando você tem um orgasmo, ou quando você tem uma epifania ouvindo uma música, ou você esbarra num verso que você diz, uau, é um assombro. Isso é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Mas isso são segundos. Na vida, o que a gente pode chamar de saúde mental é isso. São as condições que permitem a gente achar que a vida está boa de ser vivida, que você não prefere continuar vivendo do que qualquer outra opção. E, de novo, para isso, não basta só ter um cérebro sadio. Não basta só ter uma vida individual sadia. Você precisa estar num ambiente que seja, digamos, propiciador dessa mesma experiência para outros. É por isso que mesmo a felicidade individual é um fenômeno, de alguma maneira, ecologicamente marcado. Porque é muito difícil. Tem aquela frase do Vinícius, né? É impossível ser feliz sozinho. Tem toda a razão. Uma pessoa que está sozinho, feliz, enquanto está todo mundo mal, provavelmente tem um problema, apesar de estar feliz. Porque não está antenado, ele está apartado, clivado da experiência que o circunda.
Bom, então essa questão das fronteiras entre a normalidade e a saúde. Então, se a saúde é a normatividade, no fundo, e não a normalidade, por exemplo, vocês sabem disso, a psiquiatria atual e toda a classificação dos DSMs, ela está fundada, a distinção entre normalidade e patologia, está fundada no critério de funcionalidade. Né? Funcionalidade. Então, se você está... tanto é que quando você pega os critérios para ver se a pessoa melhorou a depressão, voltou a trabalhar, está funcional no trabalho, está funcional com os amigos, saiu para tomar chopp, está funcional com a família, é a funcionalidade que é o critério. Mas aí, de novo, é uma discussão muito interessante a gente entender por que é que a funcionalidade do indivíduo se transformou no critério de saúde e doença mental. E já vou dizer o que eu acho. O que eu acho, não. A ideia com a qual eu concordo é a de que nós vivemos hoje em dia num mundo basicamente dominado pela ideologia, pelo imaginário individualista e neoliberal. Funcionalidade é aquilo que a sociedade espera que nós estejamos exercendo simplesmente para manter o mundo girando. E as pessoas produzindo e consumindo, produzindo e consumindo, produzindo e consumindo. Se você está produzindo e consumindo, o que é a qualidade da sua experiência, não importa muito, você vai estar sendo considerado normal. Para Canguilhem não é assim. Então, para Canguilhem, a diferença entre a normalidade, a normatividade e a patologia é o pathos. É por isso que ele diz, o pathos é o cerne da patologia. E o que é o pathos? É a experiência de restrição da normatividade. É você sentir que você está aquém do que você poderia ser capaz de estar experimentando. E vejam bem, isso não significa que você eliminar a patologia implica eliminar o sofrimento, ou mesmo a doença. Porque para Canguilhem, o oposto da doença não é a saúde. Por quê? A saúde, ela contempla a doença. Essa frase que eu vou dizer é dele. Ser saudável não é não estar doente. Ao contrário, ser saudável, ter saúde, é você viver, poder adoecer e se recuperar. Isto é a saúde. A saúde é o processo de sobe e desce da vida. Esta é a saúde. A saúde não é a simples ausência do sofrimento, né? Não é a ausência da doença. Portanto, existe uma espécie de descompasso entre a noção de saúde e a noção de doença. A saúde, ela implica a possibilidade de você adoecer. Do mesmo modo que saúde mental não é você estar mostrando os dentes o tempo todo, achando graça de tudo. Não. Saúde mental envolve luto, envolve tristeza, envolve sentimento de perseguição, às vezes, envolve todas aquelas coisas que, se cristalizam e dominam o cenário, se transformam numa patologia. Mas fazem parte da vida normal. Então, fazem parte do que é ser saudável. Bom, eu queria terminar fazendo dois comentários. Primeiro, se a gente pensa dessa maneira como eu estou sugerindo, a questão da saúde mental, mesmo para nós que somos trabalhadores desta área específica, a saúde mental deixa de ser, digamos assim, o nosso objeto específico que só cabe a nós cuidar. Existem duas maneiras de você pensar na saúde mental. Uma é a que eu acho ainda predominante ainda hoje, que é de pensar a saúde mental como uma espécie de especialidade da medicina ou do campo de atenção à saúde de uma forma geral. E você tem os especialistas nesse campo da saúde mental, que somos nós. Mas, a rigor, e eu acho que essa é a maneira mais interessante de pensar, a saúde mental é uma dimensão da saúde em geral. Porque se a saúde mental é esta capacidade de estar vivendo a vida com tudo que acontece, de maneira a se apropriar como Nietzsche diria, né, de você ter amor ao destino, do jeito que a bola vem, você mata no peito e chuta. Então, a saúde mental ela está presente em qualquer ato médico, em qualquer dispositivo médico. E diria mais,
a saúde mental não é algo que é exclusivo da medicina, nem da saúde. Você tem cidades e você tem, digamos assim, agrupamentos humanos que em inglês a gente diria são mental health friendly, ou seja, são mais propícios à saúde mental e outros que não. A estrutura das cidades faz parte do processo de propiciamento ou de destruição da saúde mental. Então, arquiteto tem a ver com saúde mental. Engenheiro de infraestrutura de esgoto sanitário tem a ver com saúde mental. Educadores nem se fala. Trânsito tem a ver com saúde mental. Tudo que diga respeito ao modo como nós circulamos no mundo, se a gente pensa a vida mental como ecológica, se a gente pensa o sofrimento como dizendo respeito a todas essas coisas, então não tem como dizer que somos nós apenas os especialistas em saúde mental. A saúde mental deve ser uma coisa discutida em tudo quanto é tipo de faculdade que forma profissionais que lidam com as outras pessoas ou com os lugares onde as outras pessoas estão vivendo. De modo que, embora nós sejamos os especialistas, a gente não pode pensar que, por exemplo, a reforma psiquiátrica vai ter sucesso quando a gente tiver 10 vezes mais profissionais de saúde, 10 vezes mais CAPS, 10 vezes mais dispositivos. Não, está errado. A reforma psiquiátrica terá vencido a sua guerra no dia que as cidades forem diferentes, forem mais equânimes, forem mais inclusivas, onde houver mais verde, onde tiver menos destruição ambiental. Aí a reforma psiquiátrica terá, de fato, vencido a sua grande questão. Senão, a gente pode cair numa armadilha, que é a de a gente tecnificar excessivamente o nosso campo, o campo da saúde mental e do sofrimento psíquico. E eu acho que a pandemia ajudou a gente a enxergar isso com muito mais clareza. Todo mundo se deu conta da importância da circulação, do contato com os outros, da interação. Todo mundo viu que a gente não pode continuar do jeito que a gente vive o mundo. Quer dizer, o danado é que a gente pode, e provavelmente, infelizmente, a gente vai. A África vai ficar mais pobre do que já é, só tem 5%, se tanto, de africanos vacinados, enquanto nos Estados Unidos estão jogando vacina fora, porque tem gente que não quer se vacinar. A desigualdade no mundo cresceu absurdamente durante a pandemia, não diminuiu. Porque, de novo, aí, Freud, os seres humanos somos o que somos, né? Mas nós precisamos tirar as nossas lições, e uma delas é essa, a de que a gente precisa sair da pandemia retomando a reforma psiquiátrica como um projeto com aquilo que ela tinha no seu nascedouro, Basálea, que era a de pensar a relação do homem com a sociedade. Não era de pensar o tratamento da doença mental. Ele não negava a doença mental. Basálea dizia textualmente, eu não sou antipsiquiatra, eu sou psiquiatra. Mas ele nunca quis fazer da ideia da reforma psiquiátrica, tanto é que o movimento na Itália chamava-se psiquiatria democrática. Por que democrática? Porque fazia parte de um processo mais amplo de reestruturação da sociedade. E eu acho que as gerações mais novas que entraram na saúde mental nos últimos 20 anos não viveram o período, digamos assim, mais heróico, o período inicial da reforma. Porque quem entrou na reforma nos anos 80, 90, ainda viveu par e passo. A gente fazia militância contra o asilo do mesmo jeito que fazia militância contra a ditadura. A gente era contra o manicômio do jeito que era contra as colônias portuguesas na África, era contra a Guerra do Vietnã. Havia uma espécie de caldo de cultura, de transformação sistêmica do mundo para um mundo melhor. Esse tipo de atmosfera de transformação secou. A partir do final da década de 80, e a queda do Muro de Berlim pode ser um marco, depois, 2001, as Torres Gêmeas. O fato é que o mundo hoje é diferente e quase a gente não enxerga em nós mesmos a possibilidade de imaginar um mundo
muito diferente desse que é hoje. O que é o mundo diferente? É o mundo que é hoje. Eu vou tentar terminar agora. É um mundo, como eu disse, mesmerizado, hipnotizado pela ideia de que acima ou abaixo, envolvendo a sociedade, há o mercado. E de que nós somos, na verdade, elementos deste universo mercado. O neoliberalismo não é apenas uma modalidade de política econômica, não é apenas uma maneira de pensar como se produz riqueza e se distribui riqueza. É uma maneira também de pensar o que é a experiência humana. E a experiência humana, à la neoliberalismo, é a experiência fragmentada de todos os indivíduos, cada um competindo uns com os outros e, através do seu mérito pessoal suposto, vencendo na vida e sendo feliz, etc. A moral da história é que quem é pobre, quem é infeliz, quem de alguma maneira doente, no fundo, por incompetência, de alguma medida. A ideia de que a psiquiatria, o que ela deve fazer é dar condições para que os indivíduos, de maneira meritória, ultrapassem o seu problema individual, que aí tanto faz, se é cerebral ou se é psicológico individual. Sem enxergar que nós somos parte de uma totalidade e que, sem mudar essa totalidade, a gente não avança na produção de mais bem-estar, essa psiquiatria ela está completamente afundada nesse imaginário neoliberal. Se a gente bobeia, mesmo nós, dentro da reforma psiquiátrica, podemos respirar um pouco esse ar. Por exemplo, a gente pode, e eu vi isso acontecer, né? Eu vi isso acontecer. E tem algumas pesquisas que já mostram isso. Em certos CAPs, se dar mais privilégio a oficinas que, sei lá, façam coisas que possam ser vendidas do que oficinas expressivas, como pintura, ou teatro, ou dança, ou seja lá o que for. Então, é uma maneira sutil de a gente ver como essa lógica utilitarista, como essa lógica da produção, essa lógica da eficácia, a lógica do funcionamento voltado para um objetivo que é material, como isso é feito uma água, isso, se bobear, adentra a nossa maneira de conceber o que é um bom dispositivo de saúde mental. E não é. Um bom dispositivo de saúde mental pode até ter tudo isso. Eu acho que um bom dispositivo de saúde mental, hoje em dia, a gente tem que lutar para isso, tem que ter internet de alta qualidade para os usuários. Tem que ter curso de programação de computadores para os usuários, porque isso empodera os usuários de maneira muito forte na vida. Mas não pode ser somente isso. O dispositivo de saúde mental tem que ser, digamos assim, tem que ser oásis onde essa experiência de si, experiência do mundo, possa ser vivida de uma maneira que não seja acossada por tudo aquilo que está em volta, exigindo que nós sejamos performáticos, competentes, bonitos, inteligentes, saudáveis, ganhando dinheiro, consumindo, etc. E tal. Saúde mental não pode escapar de enfrentar esse tipo de universo imaginário ideológico que nos envolve. Bom, tinha muitas outras coisas que a gente poderia falar sobre essa questão do sofrimento psíquico. Eu fiz questão de não falar sobre modalidades específicas de sofrimento, porque eu acho que vocês vão ter isso mais para frente, sobretudo no que diz respeito à infância e adolescência, mas porque eu queria ter a oportunidade de falar com vocês sobre essas coisas que são uma espécie de fundamentos desse horizonte político e clínico da reforma psiquiátrica. Sobretudo porque boa parte das gerações mais novas não tiveram a oportunidade de, nas faculdades, viverem movimento estudantil, de, na vida política, lutarem por certos ideais coletivos. Há muito tempo a gente está, cada um no seu canto, tentando sobreviver. E isso impacta as novas gerações que entram para o campo da saúde mental como quem está entrando para fazer um trabalho qualquer, uma profissão qualquer, um técnico qualquer. Poderia ser um técnico em qualquer coisa, informática e tal. Não, em saúde mental. Não funciona assim. A psiquiatria e a saúde mental são muito diferentes da medicina de uma maneira geral e de todas as práticas de
cuidado que a gente tem. Bom, mas era isso, eu queria ver se a gente pode, então, trocar ideias, vocês fazerem perguntas, observações, críticas, vamos trocar figurinhas. Milton, muitíssimo obrigada. Já estão surgindo aqui algumas questões, tá? As pessoas vão poder, então, Vládia levantou aí a mão, vamos então à pergunta dela.